TV comunitária, canal 6 da NET, que transmite também online, tvcrio.org.br. Núcleo Educação e Cultura. Nós temos hoje o privilégio de estar aqui com duas eminentes professoras, brilhantes professoras, companheiras. Isso nos deixa muito à vontade, porque é facílimo entrevistar quem ensina. Então, começarei apresentando aqui a Cecília Coimbra, que eu diria para a telespectadora e para o telespectador que dispensa a apresentação dessa mulher guerreira, que vem já, como dizia Brizola, de longe, militando, e exemplo também de fibra. Cecília Coimbra, TV comunitária, o prazer de te colocar novamente nas nossas câmaras. E é um prazer estar aqui de novo com vocês, com o Soriano, nosso antigo companheiro, né, e com a nossa companheira também, Joana Dark. Joana Dark. Apresentei também, a Joana. Muito bem. Não, isso aqui é um bate-papo. Aqui ninguém é entrevistador nem entrevistado. A Joana é professora de sociologia. A nossa Cecília, professora de história, com psicologia também, mas formada em história. E formada em psicologia também. Tenho dois cursos. Eu quero perguntar o que você não é, Cecília. Cecília. Eu não sou reacionária nem conservadora. Depois eu quero falar também de dois livros também, dois títulos que você também tem lançados aí para a gente também levar ao conhecimento dos nossos telespectadores. Então, Joana Dark, que me lembra aquela também mulher guerreira, e nós não queremos te ver queimada não, companheiro. TV comunitária. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, Soriano. É um prazer estar aqui com a Cecília novamente. E, na verdade, eu fui queimada daquela vez, mas agora eu vim para queimar, entendeu? Maravilha, olha, antes de... E eu queria só chamar a atenção que eu e Cecília somos professoras da UF, né? Da Universidade Federal Fluminense, a Cecília da psicologia e eu da sociologia, né? Maravilha. Olha, antes de a gente voltar a vocês, eu quero apresentar também, dizer, não preciso nem apresentar, que esse sinal está indo ao ar, porque nós temos ali nas câmaras o João Aquino, o nosso colaborador, a quem agradecemos. Depois você vai ver os créditos dele também na nossa imagem que consagra o grupo, né? que é a chancela do grupo, do nosso Núcleo Educação e Cultura. Cecília Coimbra, Grupo Tortura Nunca Mais, diretora de um colegiado. Como começa o Grupo Tortura Nunca Mais e a proposta? Nós estamos há 33 anos, né? Em abril de 1985, o Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, que é o primeiro a aparecer, existem outros grupos Tortura Nunca Mais em outros estados, à medida que, ao longo dos anos, né? E nós, foi uma coisa muito casual, né? Alguns ex-presos políticos tomaram conhecimento através do nosso querido e saudoso Modesto da Silveira, nosso querido companheiro, que é advogado de vários ex-presos políticos, que foi sequestrado e preso também naquele período, né? Modesto, ele procurou alguns ex-presos políticos que ele tinha conhecimento e denunciou que ele, como representante da ABI, na época, no governo Brizola, ele tinha tomado conhecimento de que uma pessoa ligada ao aparato de repressão, José Halfeld Filho, que possivelmente ainda está vivo, não sei, era a pessoa que esse sujeito fazia a ligação entre as presas políticas que estavam no presídio São Judas Tadeu, que ficava no térreo do prédio do DOPS, eu fiquei lá 3 dias, em 1970, e esse cara fazia ligação, José Halford, com os aparatos de repressão, os doicodes, com o CISA, com o Senimar, né? E o Modesto procurou, muito espantado a nós, vários ex-presos políticos, dizendo que esse cara estava lá, né? Ocupando esse cargo, como secretário de Defesa Civil. No mesmo período, logo depois,
E nós começamos a nos reunir no Sindicato dos Jornalistas, né, em abril de 1985. Logo depois, quem estava como secretário de Transportes do governo Brizola, também um grande companheiro nosso, que já não está mais entre nós, Brandão Monteiro, ex-preso político, denunciou que estava sendo indicado para para comandante do Corpo de Bombeiros, um sujeito que o havia denunciado, que o havia torturado, indicado pelo próprio José Ralph de Filho. Né? Então, essa junção desses dois acontecimentos fizeram com que nós começássemos a nos reunir, né? Modesto junto conosco, né? E nós começamos a chamar familiares de mortos desaparecidos. Nós não tínhamos a mínima intenção de formar um movimento, um grupo, uma entidade, mas a gente começou a perceber que em 85, Nova República, né, início do período chamado de democratização, né, pós-ditadura, havia realmente um vazio em termos de sociedade brasileira, porque os comitês brasileiros pela anistia estavam praticamente sem funcionar, né? Após a vinda dos exilados, né? A saída dos últimos presos políticos, né? E o que acontecia? Havia um vazio em termos de sociedade brasileira para se falar dessa memória, do que foi aquilo que era tão recente nas nossas vidas, né? Não se falava mais da questão dos mortos, dos desaparecidos, né? E aí foi assim, nós tivemos uma lucidez, né? Naquele momento estava acontecendo na Argentina a Comissão Sábato, que era uma Comissão Nacional da Verdade, né, pós-ditadura militar na Argentina, que era coordenada por um grande escritor, o Sábato, né? Sábato. E a comissão era conhecida como Nunca Mais. Né? E foi dali que o Vilas Boas Correia, que nos acompanhava também muito nas primeiras reuniões, o saudoso jornalista, ele deu a ideia, por que não chamarmos esse movimento, que eu acho que tem que se intitular como um movimento, sim, de Tortura Nunca Mais. Né? E nós começamos a discutir vários ex-presos políticos, né? E alguns familiares de mortos desaparecidos, começamos a discutir, vimos a necessidade de organizar realmente um movimento. Esse movimento foi lançado em final de setembro, início de outubro, com um grande seminário que nós fizemos, né? O seminário do Grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, que é um livro que foi editado pela Vozes. Foi durante uma semana, mesas redondas, toda noite, lá na Cândido Mendes da Rua da Assembleia. Foi de 28 de outubro a 1º de novembro. Isso, final de... Isso, Joana. Foi. Aqui a memória da velhinha já está faltando. E tinha também uma publicação, acho que mensal, um jornal. Sim, aí nós criamos também, né? A gente viu a importância da comunicação, né? Uhum. E aí a gente criou um jornal. De início era apenas um papel simples, uma folha, né? E depois a gente foi sofisticando. Uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente diga, isso hoje está, quem quiser entra na nossa página, né? www.torturanuncamais-rj.org.br, né? Tem o Facebook também. Tem no Facebook também, Grupo Tortura Nunca Mais-RJ. E nós começamos uma coisa que nós tivemos, quando eu falei da lucidez, gostaria até que Joana, que chega mais tarde, fale, mas o Grupo Tortura Nunca Mais, ele tem uma característica que que é o nosso perfil e que é a nossa posição ético-política. Nós não aceitamos nenhum financiamento de nenhum partido político. Nós nos colocamos como suprapartidários, né? Embora muitos companheiros pertençam a partidos políticos, mas nós nos colocamos como suprapartidários e independentes e autônomos. Não recebemos nenhum financiamento. Não somos ONG, né? Não somos uma ONG, com todo o respeito que a gente tem por algumas ONGs, né? Mas nós somos independentes e supra-religioso também. Supra-religioso, suprapartidário, autônomo e independente. A gente não recebe nenhum financiamento de nenhuma instância governamental, nem de nenhum partido político. Uhum. E a gente vive de doações. Cecília, a gente estava falando do contexto da criação do grupo, e aí, assim, se o que motiva num primeiro momento é de fato uma denúncia de que tem torturador no governo Brizola, mas ali naquele contexto ainda tinha muita questão sobre a ditadura, os desaparecidos do Araguaia, né? Ainda tinha gente presa ali naquele momento, né? Ainda tinha uma luta grande também dos sindicatos,
naquele momento. Tanto é que em 88 a gente tem o assassinato de companheiros da Companhia Siderúrgica Nacional, né? Então, nesse período aí que o grupo foi criado, se o que motiva a junção dessas pessoas é isso, mas assim, existe até hoje, não em função só daquilo, né? Não que aquilo seja pouco, mas assim, existe até hoje porque tem ainda até hoje muita demanda, né? Que era a demanda originária do grupo, que ainda não foi resolvida. Os arquivos ainda estão fechados, os arquivos da ditadura, né? A gente ainda não tem o número e sequer uma busca, né, decente dos desaparecidos, tanto do Araguaia quanto de outros desaparecidos, e vide Amarildo aí, né? Até hoje ainda se produz desaparecidos. Então, assim, tem a lei de anistia ainda é uma lei que é interpretada como, né, a lei que absorve os dois lados, entendeu? Então, a absolvição tanto dos militares quanto tanto de quem produziu, né, todo o horror, quanto de quem lutou contra o horror, né? Então, assim, até hoje ainda tem uma demanda da década de 80 que permanece, né? Acho que isso é uma questão, né, Cecília? Isso é muito importante, que eu acho que isso aí se reflete nisso que vai acontecer no dia 2 de abril, que é a medalha Chico Mendes de resistência, né? E que eu acho que a medalha, ela sempre, desde o aparecimento Cecília, dela... Antes da medalha, tá bom. Deixa eu falar mais um pouquinho. Você falou libertar os presos, de trazer de volta os exilados, de resgatar a memória dos desaparecidos ou mortos em combate também, que houve luta. Sim. Graças a Deus que o povo brasileiro tem isso vem, você que é professor, formado em história, né? Não é uma história de paz e amor, justamente, né? Haja visto o que foi a cabanagem, né? Como é que foi os farrapos. Isso, né? Mas eu queria te falar de um resgate, Cecília, e até certo ponto externar também o meu reconhecimento e gratidão ao Grupo Tortura Nunca Mais, que quando eu estive lá, funcionava aqui na Evaristo da Veiga, no Sindicato dos Jornalistas, então foi-me falado que o grupo tinha também e oferecia, havia feito, junto com a ONU, um joint venture, uma parceria de um grupo também de médicos, psicanalistas e psiquiatras, que eu também fiz questão de... Porque é o seguinte, então, o que eu queria te falar do resgate, de sair da prisão? Nós todos estávamos, de certa forma, também ressabiados. Será que essa abertura foi para valer? Eu mesmo, Cecília, eu te confesso que eu não havia saído da clandestinidade ainda. Então, eu olhava tudo pela janelinhas, quem é que está lá? Será que eu posso continuar? Como hoje a gente está quase voltando para ela, né? Então, aquela sensação de que estavam nos acompanhando, quando o telefone começava a dar um chiado, será que o sargento lá está nos escutando? Então, esse trabalho também que a gente tem que fazer, que você sempre cita, Cecília, que a gente tem que sair, tem que romper o silêncio. Isso. Não é? Então, você, enquanto psicóloga, e você, enquanto socióloga, que é a psicóloga também das multidões, precisamos fazer para resgatar a combatividade do povo, a não ter medo, a não aceitar tiranias. Um pouquinho disso. A gente, em 92, até porque eu sou psicóloga, eu não sou psicóloga clínica, sempre me dediquei à área da psicologia social, isso me aproxima muito de Joana, a gente trabalha muito junta, em bancas, etc. e tal, né? Mas eu percebia, né, claramente, principalmente entre os familiares de mortos desaparecidos e os nossos companheiros presos políticos, ex-presos, né, que havia essa questão, né, a questão do medo é uma questão muito séria, né, a produção do medo, ela é um instrumento social poderosíssimo, porque através do medo você cala o outro, você cala a sociedade, você domina, né, através do medo, né, o medo imobiliza, através da tristeza, através do medo, né, então a gente começou a pensar num trabalho de atendimento médico, psicológico e fisioterapêutico,
psicológico, né, para atender essas pessoas atingidas direta ou indiretamente pela violência do Estado durante o período da ditadura civil-militar. Né? E nós conseguimos um financiamento, e quem nos ajudou muito para conseguir esse financiamento foi Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Que nos inclusive indicou o caminho. Foi o Fundo Voluntário das Nações Unidas para as Vítimas da Tortura, que financiou durante 23 anos esse grupo de atendimento médico, psicológico, fisioterapêutico a pessoas que inicialmente eram pessoas atingidas pela ditadura civil-militar e que depois também pessoas atingidas pela violência do Estado hoje, né, também fizeram e foram atendidas. Né? Me permite uma homenagem à Beatriz, psicóloga, sim. Que está no outro mundo, né? Mas que foi fantástica também. Maria Beatriz Saleitão, presente hoje e sempre. Isso aí. E o Conselho Regional de Psicologia aqui do Rio de Janeiro, do qual eu fiz parte, do qual meu ex-marido fez parte, instituiu o Prêmio de Direitos Humanos com o nome Prêmio Maria Beatriz Saleitão. Maravilha. Sociologia. Como é que a gente estuda hoje, que de acordo com a sociologia, diz que ninguém pode administrar com um IBOP, vamos chamar assim, um Instituto de Pesquisa, indicando que ele não tem nem 10% de aceitação. Então, já fazendo aqui um pulo aí da história, um deslizar no tempo, então, Temer com menos de 10%, esse homem é presidente da República, a gente sabe do golpe. O que os sociólogos dizem disso? Soriano, não há dúvida, né, que existe um golpe, mas um golpe de uma abrangência, né? É um golpe do judiciário, é um golpe da mídia, é um golpe de toda uma estrutura também, uma sociedade que também tem sido golpeada, né, ao longo desses anos também por diversas questões. Ainda, por exemplo, uma história que ainda não está, uma memória que ainda não tá falada, né, que ainda não está dita, né? E tudo que não é dito, tudo que não é falado, tudo que fica por debaixo do tapete, né? Tudo isso que vai se acumulando, isso não se acumula à toa, né? Chega um momento em que eu acho que é um momento em que a gente está, sabe, abrindo essa cortina e vendo quanta coisa suja tem aí por trás, né? Quantas coisas, desde o STF não compreender que a lei de anistia é uma lei que não deve anistiar torturador, né? E passar ao longo desses governos de esquerda que a gente teve, chamados de esquerda que a gente teve aqui, isso tudo passar, né? Até um momento em que a gente tem um presidente que não tem nenhuma legitimidade, né? Que não tem nenhuma capacidade de ser, né, para quem acredita em representação, né, ser representante de um povo, né? Agora, existe aí, eu acho que a gente deve olhar, talvez, numa certa perspectiva de forma mais contínua, sabe? Aonde está também buracos anteriores a isso, porque nenhum fato histórico, nenhum acontecimento, ele vem do nada, né? Nenhum acontecimento surge assim. A gente tem, por exemplo, a Alemanha, ela tem, desde 1818, tem lei antissemita na Alemanha. Então, o que Hitler vai fazer é muito simples. O que ele vai fazer é pegar aquele imaginário daquele povo e traduzir, né? Que imaginário é esse que a população brasileira está produzindo, que traz para a gente agora a cena, né? Bolsonaros, né? E toda essa estrutura fascista que está aqui. Que imaginário é esse? Né? De que forma, o que foi que a gente ainda não tocou e precisa tocar mais profundamente, né? No que toca ao Grupo Tortura Nunca Mais, tem reivindicações históricas que passaram por todos os governos, né? E que precisam, sim, num próximo governo que, de fato, represente, né? Se existe, de fato, né? Essa possibilidade de alguém representar alguém, né? Ou alguém representar algum grupo, né? Mas que, de fato, se existe uma possibilidade de que haja uma política que limpe um pouco essa sujeira toda que está nesse tapete da história, né? Que passe também
também por pensar até onde a gente está produzindo esses fascismos que estão aí, sabe? Até onde a gente também... eu estou falando em termos das estruturas formais, né, do judiciário, estou falando da mídia, né, estou falando, né, até que ponto essas instituições são fascistas, né? O que permite também uma produção de um fascismo quase disseminado, que é o que a gente tem hoje, né? Então, quando a gente olha o Temer, talvez a gente olhe a ponta de um iceberg, né? Mas eu acho que tem muito mais coisa aí por trás, sabe, Soriano, que talvez a gente esteja reduzindo muito. Eu não estou dizendo que não é grave o que a gente está vivendo, mas eu acho que a gente tem que olhar assim, sem reduzir, olhar um contínuo histórico e pensar mais sobre o que tem sido feito ao longo desses anos, sabe? Porque tem muita coisa que a gente tem vivido, né? Por exemplo, a reedição da Lei de Segurança Nacional, que foi reeditada por quem? Pela Dilma? Ex-presa política. Ex-presa política. Em 2013, a reedição da Lei de Segurança Nacional. Né? Aí você olha e fala assim, bem, tem uma intervenção no Rio de Janeiro, mas acontece que o PAC já previa o financiamento, que a gestão da segurança do Rio de Janeiro fosse feita pelo governo federal. O nome disso não é intervenção? Sabe? Então, eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais esses detalhes que talvez a gente não esteja olhando, porque ele sim, é um presidente que não tem nenhuma legitimidade, nenhuma. Mas, né, tem outras questões, por exemplo, todos os dias, por dia, morrem 13 mulheres por dia no nosso país. Por dia, morrem 13 mulheres. Né? E aí? Marielle, morrem 3 Marielles por dia, 13 Marielles por dia, né? Então, eu acho que olhar mais determinadas estruturas e como essas estruturas estão produzindo esses fascismos, sabe? Esses microfascismos. Pois é, que acabam produzindo aí viram um Temer, que é assim, mas tem mais coisas aí que eu acho que a gente precisa olhar mais também. Sobre essa história do golpe, Cecília, nós vivemos 1964 e na minha, não só vivência, estudos que vêm de Barbosa Lima, estudos nacionalistas, estudos humanísticos, estudos também de marxismo, a gente sente que nada acontece, principalmente num regime abertamente capitalista, sem o capital estar de acordo, o grande capital. Né? O Washington, por exemplo, financiou oficialmente o golpe de Estado brasileiro. Está registrado, né, no FICO, João Fico. E eu queria um pouquinho disso também. Será que não tem também por trás disso o dedo de Washington, que, a meu ver, acho que eles não estão nem satisfeitos só com o Temer, acho que eles querem aprofundar isso, que talvez o Temer, depois de ter feito o jogo sujo, outro vai continuar, né? Seja bucha, né? Então, Cecília, tortura nunca mais, não só no Brasil, como no mundo, né? O que Guantánamo é aqui também. A Síria está aí. Mas absurdo também. Né? Então, a gente precisa falar da medalha Chico Mendes, e eu queria que você falasse um pouquinho desse personagem, que foi uma morte anunciada, ele denunciou que estava recebendo ameaças, como o grupo Tortura Nunca Mais nem sempre pôde navegar à vontade, ele sofreu também já. Eu me lembro quando nós fizemos as primeiras inaugurações de rua, Cecília, eu estava com você, com a Flora, e no dia seguinte que a gente colocou as placas lá de Carlos Marighella, Carlos Lamar, eles foram lá e retiraram. Então, nós fomos lá e colocamos. Como já tem uma placa da nossa querida Marielle, né, na Praça Floriano Peixoto. Fala um pouquinho da sua experiência de 64, que é importante recordar para que ditadura também nunca mais. Eu acho que ditadura nem golpes jurídico-midiáticos, né?
Eu acho que a mídia, quer dizer, a mídia tem um papel muito importante nisso, né? Teve um papel muito importante em 64, né? Mídia burguesa, né? A mídia burguesa, né? Os grandes meios de comunicação hegemônicos, eles produzem modos da gente pensar e vão dizer o que a gente tem que fazer. Em 64 foi assim, né? Em 64 se criou, já vinha desde os anos 50, né? Se criando a imagem do anticomunismo, né? Aquilo de que o comunista come criancinha, hoje é brincadeira, mas naquela época, né, isso, eu lembro que dizer que era comunista nos anos 60, né, era uma coisa que espantava muito as pessoas. Eu tenho muito orgulho de ter sido do Partido Comunista Brasileiro. Né? Eu saí do Partido Comunista em 65, entrei no ano em que eu entrei para a universidade, na Faculdade Nacional de Filosofia, para fazer História, né? Eu entrei para o Partido Comunista. Quando houve o golpe, eu tinha trabalhado com Paulo Freire no Programa Nacional de Alfabetização, onde tinham forças do Partido Comunista e forças da Ação Popular, né? Quando houve o golpe, eu tive que me esconder, fiquei escondida durante algum tempo, né? E foi o partido que, inclusive, me encaminhou para um local, né? Que eu até hoje era a casa de um operário em Vila Isabel, né? E que eu até hoje não consegui saber quem era, né? Uma pessoa bem humilde. Eu ficava lá com a mulher e os filhos pequenos dele, né? Depois gradativamente retornamos à faculdade. Respondi a 2 inquéritos policiais militares, né? Ao inquérito do Programa Nacional de Alfabetização e ao inquérito da Faculdade Nacional de Filosofia. 2 inquéritos que não deram em nada, né? Eu participei um pouco, muito de início, por discordar da linha política do Partido Comunista, do PCB, e participei um pouco da dissidência do PC na Guanabara. Eu quero falar aqui de um grande companheiro que morreu ontem, que está sendo enterrado hoje, o Jorge Miguel Meyer, professor de História, foi meu contemporâneo na Faculdade Nacional de Filosofia, foi professor de História na UF, já está aposentado e deve estar sendo enterrado hoje. E nós éramos conhecidos naquela época. Eu lembro que o Alcir Henrique da Costa, que já morreu, marido da Flora, que foi um dos fundadores do Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, ele se orgulhava e dizia: nós somos a maior base estudantil do Partido Comunista na América Latina, que era a Faculdade Nacional de Filosofia. Né? Ficava ali onde tem hoje o consulado da Isso, Itália, ao lado da Maison de da France. Tinha um restaurante ali embaixo. Isso, era o restaurante próximo, que ficava próximo ao restaurante do Calabouço, né? Onde em 68, agora no dia 28 de março, estão fazendo 50 anos, em que o Edson Luiz foi assassinado no Calabouço. Pelas costas e com balas. Justamente, com balas justamente, da polícia, né? Então, posteriormente eu saio do partido, me aproximo um pouco do MR8, mas nunca entro no MR8. Ajuda um pouco Movimento Revolucionário 8 de outubro. A morte do Che Guevara na Bolívia também. Um homem já aprisionado e executado, né? Mataram. Em 67, né? Nessa época que ocorre a dissidência universitária, que as rupturas sucessivas com o PCB, que era tido como reformista, né? Então tinha essa corrente revolucionária. Daí vai surgir PCBR, ALN, isso, de lá saem todos Varpalmar, Isso, VPR, Varpalmares, vários dos companheiros que foram nossos companheiros no PCB, né? E que depois... Eu fui preso em 70 e não pertencia a nenhuma organização clandestina. Joana, veja você, o que é um pouco a ironia do destino, que você gosta muito de citar isso. Nós tínhamos, assim, no movimento estudantil, uma preocupação com a participação dos religiosos, os católicos. Era um pouco, assim, de uma certa, já preconceito, a meu ver, bobo, né? Purismo. Então, na verdade, a AP vem se tornar marxista e vai produzir a guerrilha do Araguaia e entra na linha do PCdoB, né, que é uma ruptura já antes de 64, né, é de 62. É bom a gente... E que tem a ver posteriormente com a teologia da libertação também. Sim, revolucionária. Olha, eu entrevistei aqui o Frei Alamiro e é dele, eu faço questão de cunhar
e de divulgar mais esse pensamento dele. Soriano, não é Casa Grande, é Casa Branca. Lá de Washington, que sopra para esses reacionários, esses complexos de vira-lata brasileiro, como castigar o nosso povo, como reprimir, como silenciar, né? Então, Chico Mendes. Vamos lá, o Chico Mendes. Eu lembro que em 1988 nós tomamos conhecimento de que no DOI-CODE, onde funcionava o DOI-CODE, na Polícia do Exército, que fica na Barão de Mesquita, na Tijuca, eles iriam homenagear vários ex-torturadores do período da ditadura, né, com a Medalha do Pacificador. A Medalha do Pacificador é a maior comenda do Exército Brasileiro, né? Então, nós resolvemos, nós vamos para a porta do DOI-CODE, para a porta, né, da Polícia do Exército na Barão de Mesquita. Vestidos de preto, não foi? Todos vestidos de preto, com cartazes. Eu, João Luiz de Moraes, Cléia Lopes de Moraes, que já não estamos aqui, Alcir Henrique da Costa, Flora Abreu, que é a nossa grande companheira, Lula Gonzalez, vários companheiros que já não estão mais entre nós, né? E, silenciosamente, à medida que os carros entravam, nós levantávamos os retratos dos nossos companheiros mortos desaparecidos. E o Moraes, João Luiz de Moraes, que era pai da Sônia. Coronel do Exército, isso serve para se meditar, né? Que era pai da Sônia Ângel de Moraes, esposa do Stuart Ângel Jones, desaparecido político. A Sônia conseguiu se resgatar o corpo dela, é considerada morta política. Moraes disse, vamos criar a nossa própria medalha. Naquele ano, Chico Mendes foi assassinado, né? E nós fizemos contato com a família de Chico Mendes, e nós, naquele mesmo ano, fizemos a primeira medalha Chico Mendes Resistência, com a presença da esposa, a viúva de Chico Mendes, à época, e com o irmão de Chico Mendes presente, né? Respaldando esse nome. Esse nome foi pensado muito em função do assassinato dele e, né, com o aval, né, e a solidariedade e o apoio da família do Chico Mendes, né? Este ano estamos fazendo a 30ª medalha Chico Mendes Resistência, e que é onde aquilo que a gente estava comentando anteriormente, a gente tenta trazer o que aconteceu no período da ditadura e o que está acontecendo hoje. Sempre homenageamos companheiros mortos desaparecidos durante o período da ditadura civil-militar e o que está acontecendo hoje. Pessoas que estão morrendo hoje, pessoas que estão sendo ameaçadas de morte, movimentos, né, que estão trazendo novidades e coisas que a grande mídia não apresenta, os grandes meios de comunicação. Eu queria acrescentar também que muitas pessoas hoje, devido a esse retrocesso político, que são lideranças, né, comunitárias, que são defensores e defensoras de direitos humanos, eles estão se autoexilando ou se exilando. Então, atualmente, a gente tem desaparecidos e a gente tem exilados também, né? Pessoas que estão, inclusive, vivendo clandestinamente. Sim, e outros vivendo clandestinamente. Exilados em seu próprio país. Como a gente teve os estudantes em 2013 e 2014. Exatamente. Alguns, né? Sim, sim. Então, que foram ainda presos pela Lei de Segurança Nacional, né? E que estão hoje, assim, muitos ainda vivendo na clandestinidade. Então, a gente não pode dizer que o momento político é igual, porque não existe momento político igual. Isso. Né? Então, os mesmos fatos jamais geram o mesmo resultado. Isso é ponto pacífico, não é? Mas eu acho que a gente pode pensar a memória assim em termos da continuidade, né? Daquilo, porque quando a gente olha em termos do que continua, não do que é igual, mas do que continua e do que persevera, do que ainda, né, permanece. Então, quando olha assim, né, em termos dessa continuidade, o que não foi resolvido, ele retorna, mas ele retorna muito pior, né? Ele retorna num grau, né, de retorno que não tem nem comparação, porque vamos dando um outro pulão aí, né? Vi agora a execução sumária da Marielle, né? Que foram 9 tiros de um matador com certeza profissional, porque o carro não parou,
O carro nele não parou para atirar, então ele estava em movimento, o carro, e a arma que estava, ela dá 9 tiros de uma vez só, e 7 acertam na Marielle, 4 na cabeça e o restante no corpo, só 2 foram, entre aspas, perdidos, né? O que a gente vê é um assassinato meticulosamente planejado. Né? É uma coisa assim, muito orquestrada. O que, claro, a Cecília estava falando da produção do medo. Isso é para nós também. É para a gente também. Porque não tem uma pessoa nesse país e fora do nosso país que não tenha, de alguma forma, ficado com medo da brutalidade disso. Né? E olhando assim, a quantidade de inimigos que Marielle tinha, né? Quem eram os inimigos de Marielle? Né? Os inimigos de Marielle eram quem? Né? Marielle era favelada, ex-favelada, né? Negra, uma mulher que vem de baixo, da classe popular, né? Estudante, negra, homossexual, né? Militante da defesa dos direitos humanos, parlamentar, né? Mais uma parlamentar que não ficava ali no gabinete igual, né? Quase todos ficam, uma parlamentar que está na rua. Então a gente olha assim, é um perfil claro, um perfil apropriado, né, para o fascismo. Peraí, Joana, você tem um conhecimento a mais com a nossa Marielle, porque você trabalhou com ela a própria tese dela. O que ela nos deixa também, assim, que a tese dela versou sobre, na PUC, né, de mestrado e doutorado? Não, a dissertação de mestrado dela foi na UF, no programa de pós-graduação que eu pertencia em administração. E lá eu orientei Marielle, me procurou, porque a minha tese de doutorado foi a chacina de Vigário Geral e também pela minha militância no grupo Tortura Nunca Mais. Ela falou, professora, você é militante, você escreveu uma tese sobre violência, eu tô querendo trabalhar inicialmente ela queria trabalhar a milícia, e aí depois a gente resolveu fazer um recorte para o PP, aí depois ficou milícia e o PP, depois acabou ficando o PP, somente o PP. O que ela está trabalhando na dissertação dela é assim, ela faz na primeira parte, ela vem traçando todo um panorama do neoliberalismo, né? Do projeto neoliberal, desse neoliberalismo no Brasil, e de como esse capitalismo entra aqui, de como ele vai se fortalecendo a partir do golpe. Né, ela faz esse recorte, trabalha com a literatura da Cecília Coimbra, né, e aí trabalha com o Louis Vacan, o Estado Penal. Né? Eu tô com ela de corpo presente. Eu li Guardiãos da Ordem e tem mais um título. Esse seu tema. É o meu tema de doutorado. Guardiãos da Ordem foi aquele que você foi no lançamento, isso. Né? Toquei sanfona lá. Tocou sanfona, isso mesmo, tocou sanfona no lançamento do livro. Guardiãos da Ordem, uma viagem pelas práticas psi no Brasil do milagre, onde eu mostro como a psicologia, durante o período da ditadura, andou de mãos dadas com a ditadura, né? Andou de mãos dadas com a repressão, inclusive fazendo o chamado perfil psicológico do terrorista brasileiro. Ou seja, através da psicologia, você tentava explicar que nós, que participamos, né, da luta contra a ditadura civil-militar, nós éramos desajustados, nós éramos emocionalmente problemáticos, né? A psicologia serviu para isso. Como pode servir para outras coisas também, né? Como serviu, por exemplo, no atendimento, né, do projeto clínico grupal Tortura Nunca Mais, né, que a gente estava falando ainda agora. E eu tenho outro livro que foi citado pela Marielle na dissertação de mestrado, chama-se Operação Rio, o mito das classes perigosas, onde eu pego o que ocorreu aqui no Rio de Janeiro durante a ocupação do Exército, no final do governo Brizola, em 94, né? E o Exército, as Forças Armadas, iriam acabar com a guerra ao narcotráfico, né? E vou mostrando como vai se produzindo na população o mito de que com a pobreza está a periculosidade, com o pobre está o criminoso. Nesses territórios da pobreza é que está o perigo. E é isso que a gente está vivendo hoje. Né? Exatamente. Então, os dois livros não existem mais.
Tanto Guardiões da Ordem bota um e Operação Rio. Mas estão virtuais. É só entrar online, estão online. É só procurar Cecília Coimbra e aí, né, que eu acho que a gente está vivendo muito de uma atualidade muito grande, onde esse mito das Forças Armadas, né, que são incorruptíveis, porque a Polícia Civil, a Polícia Militar são corruptas, né, mas as Forças Armadas não, né? E lá na Operação Rio a gente mostra isso claramente, né? O tráfico de armas, como é que isso aparece. E como é que a mídia vai trabalhando isso, né? Como é que a mídia produz esse discurso que você discute lá na Operação Rio? Eu estou preocupada porque eu queria falar um pouco mais da medalha e de repente nosso tempo vai acabar. Nós temos 15 minutos. Vamos concluir. Agora volta, como é que ela assimila? E aí a gente vai trabalhar com a Cecília nessa produção da mídia. Por quê? Porque com o trabalho da Marielle é a UPP. Né? E a Marielle parte de uma hipótese, né, de que a UPP ela contribui para o crescimento, para o fortalecimento do Estado penal. Tá? E aqui no Brasil, ela pega a partir de Michel Louvi. Inclusive, nós fomos juntas, né, assistir a palestra lá do Michel Louvi, na UFRJ. E aí ela vai usar um pouco o trabalho da Cecília para mostrar como é que essa UPP como é que a mídia vai trabalhar essa UPP. Então, é o território de segurança, a UPP vai trazer segurança. Então, as casas nas favelas e nos morros vão ficar assim 200% mais caras, entendeu? Uma população muito pobre vai ter que sair desses locais, né? A UPP também vai produzir um discurso de que há um comércio que precisa ser legalizado, então você tem lá, a população não pagava luz e tal, a população passa a pagar luz, né? Então você tem um dos argumentos da Marielle é que a UPP traz uma mercantilização da favela, né, com net lá dentro, a luz lá dentro. Tudo isso num discurso da mídia de que agora sim, agora a gente vai ter segurança, agora a gente vai ter um comércio formal, acabar com essa informalidade, né? E ela vai dizer também que o pequeno trabalhador que vive do negócio dele dentro da favela, o cara da Kombi, o cara que faz uma pizza ali dentro, ele vai ter muito mais dificuldade, porque entra McDonald's dentro desses morros. Então vem todo um mercado para dentro da favela, o que causa um prejuízo imenso no bolso desse favelado também, né? E aí vem algumas propostas dela que são em cima. Ela era uma vereadora do PSOL, né? Então, claro, nenhum trabalho é isento, obviamente. Ela vem trabalhar então com umas proposições assim em cima da própria leque de proposições do PSOL, que é a desmilitarização da polícia militar, né, o fim da polícia, dessa militarização da polícia militar ficar atrelada às Forças Armadas, né, o impedimento de que então trazer uma polícia cidadã, uma polícia civil, né, cidadã, civil, que esse policial tenha direitos civis e políticos como qualquer pessoa, que ele possa ser sindicalizado, o combate também às drogas dentro da favela, né? Ela vai pensar numa questão que a gente chamou de associativismo, ou seja, ampliar, né, a cultura, a educação, enfim, né, trabalhos comunitários dentro da favela. Claro, essas são propostas assim que Marielle aponta e que estão dentro do leque das propostas do PSOL, né? Muito bom. Então, Cecília, eu quero que você faça ao nosso telespectador e telespectadora um convite e quem vai ser homenageado pela medalha Tiradentes, se você quiser, eu posso ler. Chico Mendes de Resistência. A 30ª medalha Chico Mendes de Resistência. Ela vai ser no dia 2 de abril, uma segunda-feira, às 18 horas, no Teatrão da UERJ,
no Teatro Odilo Costa Filho, né, no Teatrão da UERJ, a partir das 18 horas, e é um leque de entidades, ele não é só o Grupo Tortura Nunca Mais, são vários grupos e movimentos do Rio de Janeiro que escolhem todo ano, sempre no dia 1º de abril, este ano vai ser no dia 2, né, porque 1º de abril é domingo, há um esvaziamento em termos de pessoas, sempre relembrando os malefícios do golpe civil-militar de 1964. A medalha Chico Mendes sempre é realizada no dia 1º de abril, esse ano será dia 2 de abril, que é segunda-feira. Os homenageados, né, temos 2 companheiros do período da ditadura, um morto, que é o José Campos Barreto, o Zequinha, que morreu junto com Lamarca, foi aquele que carregou Lamarca já doente, né, e que eles foram exterminados pelo secretário de Segurança, que depois entra no governo Brizola, no governo seguinte ao Brizola, no Marcelo Alencar, o Newton Cerqueira, o assassino a sangue frio de Lamarca e de Zequinha. O Zequinha é um desses homenageados. Jaime Petit, que é um desaparecido da guerrilha do Araguaia, né, também está sendo homenageado. Outras pessoas temos o comandante Paulo Melo Bastos, que vai fazer 100 anos em maio. Agora, está lúcido, foi ele ligado, né, ele foi caçado, foi exilado, ele foi ligado ao governo de João Goulart, né? Temos Fabiana Braga é uma jovem, Fabiana Braga é uma mãe, não é jovem, é a Ruth de Souza. A Fabiana vem da Bahia. É uma mãe que está sendo ameaçada de morte por ter denunciado e por continuar denunciando o assassinato de seu filho pelo Exército, pelo Estado. Né? A Ruth de Souza, Fiuza, ela vem do Paraná, é uma jovem do movimento do MST. Aos 16 anos ela foi presa. Esteve presa, usando inclusive posteriormente tornozeleira eletrônica. Ela vem com o bebezinho dela, ela vem do Paraná, né? Ilma e Rômulo Noronha. Ah, sim, 2 grandes companheiros que você conhece, 2 ex-presos políticos, 2 grandes guerreiros, Ilma e Rômulo Noronha. Ilma Noronha e Rômulo Noronha. Ilma estava grávida, aliás, Ilma tinha acabado de ter o seu bebê quando foi presa, né? E o Rômulo já estava preso. Foram muito torturados e foram sempre muito ligados ao Tortura Nunca Mais, porque eles sempre denunciaram o nome dos torturadores. Rômulo foi o primeiro, em 1980, ainda em plena ditadura, né, na era ditadura, que denunciou o nome do psicanalista Amilcar Lobo, que acompanhava, né, e que era o assessor de tortura no DOI-CODE. Eu fui testemunha contra ele também, posteriormente, quando a gente abriu um processo no Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e conseguimos caçá-lo. A cassação foi referendada pelo Conselho Federal. Rômulo foi o primeiro a falar isso, no encontro com Hélio Pellegrino, né? Isso, grande psicanalista, muito ligado à Tortura Nunca Mais no seu início também. Depois é o Cosme, né? Cosme Alves, que você deve ter conhecido, ele foi de AP, foi preso várias vezes, um grande companheiro, e foi preso 2 vezes durante o período da ditadura, e foi em memória, né? E ele foi o responsável pela Cinemateca do MAN. Ele foi o responsável pela Cinemateca do MAN se tornar o que foi. Ele era aquele que fazia toda a programação do cinema Paissandu, né? Naquele período, né? Aí vem, quem mais? Tem gente de fora, né? Ah, sim, nós temos uma uruguaia, uma juíza uruguaia, Ana Maria Telequia, que foi uma pessoa, se afastou por questões de doença agora, e é uma pessoa que foi fundamental. Uma juíza, né? Ela é juíza. Ela foi fundamental para denunciar vários torturadores da ditadura uruguaia, inclusive generais uruguaios ligados à Operação Condor. Chegou a ser ameaçada de morte.
né? E vem uma outra, não vem porque está em prisão domiciliar, Milagrosala, é uma argentina, companheira que esteve presa durante muitos anos e que agora está em prisão domiciliar, né? Ela será representada por um companheiro que virá, né? E acho que tem uma coisa muito interessante na medalha desse ano. Isso, né? fala, Joana. Uma coisa bem legal, que assim, a gente vê, até por essa onda, né, Soriano, fascista que a gente tem vivido, então os terreiros têm sido muito reprimidos, né? Então, assim, em função dessa repressão dos terreiros e tudo mais, a gente estava pensando, né, em mudar um pouco o perfil da medalha e trazer também para ela religiosos que até então não haviam sido homenageados, né? Que são os religiosos de terreiro. Aí, em função disso, é o terreiro da Mãe Meninazinha, Axé, Omulu. Espera aí que tem mais. A Mãe Meninazinha da Aliás, esse seu colar é afro, né? É dado pela Joana. Mãe Meninazinha, a Ilê Omulu Oxum. É um terreiro que fica em São Mateus, na Baixada Fluminense. E tem também a Casa NEM, que a gente está homenageando, que trabalha com a questão trans, que trabalha com os travestis que estão sendo assassinados a cada dia, né? Então a gente está, quando a Joana traz essa questão da Casa NEM... Isso vem de Hitler, né? Justamente. E que hoje está sendo reeditado de uma forma terrível. É a invasão dos terreiros, é o assassinato de travestis, né? Então a gente, pensando nisso, a gente está homenageando, como bem disse a Joana, a Mãe Meninazinha e seu terreiro e a Casa NEM, que trabalha com aqueles que estão nas ruas, né? Com os travestis que estão sendo a todo momento assassinados. É um abrigo, né? É um abrigo. E que tem um pré-vestibular. E tem um pré-vestibular social, né? O que eu acho bacana nessa maneira a dinâmica lá, que sempre tem um teatro, tem um coral para a gente ali assistir também sempre com músicas uma atividade que falam, né? O Geraldo Vandré, nunca esquecido. Outra coisa que eu queria... E que você sempre, das nossas atividades do Grupo Tortura Nunca Mais, você tocava a sua sanfona, cantando. Inaugurando rua. Não é? Lembra? A gente inaugurando as ruas inclusive no enterro do João Luiz de Moraes. Ele pediu isso a você, né? Ele pediu. Você vai tocar no meu enterro. Eu falei, tá de brincadeira. E você é reservista de segunda categoria, eu sou coronel do Exército. Sobre o João Luiz de Moraes, me permita, Cecília, fazer aqui com toda a minha humildade, uma advertência aos senhores militares, que o João Luiz de Moraes era coronel do Exército, como o general Cristóvão Massa era também, evidentemente, um alto escalão então do Exército, com 2 filhos. Um dia, você vê que a Gestapo não reconhece patente. Se vocês criarem esse monstro de novo, vocês também não vão ter segurança. Pegaram o filho do general Massa, que era casado com a prima da Dulce Figueiredo, que é a esposa dele, levaram o rapaz, porque era do diretório acadêmico, depois se esclareceu como foi. O mataram e depois foram tirando pedaços dele jogados no mar. Paulo Massa, presente hoje e sempre. Paulo César Botelho Massa. E Sônia Maria Ângel Jones e Stuart Ângel Jones. Não, e que fique claro que nós aqui não temos ódio de nenhuma categoria profissional, não é isso, Cecília? Nós reconhecemos que todos somos seres humanos e pela vida e pela paz. Tortura nunca mais. Mas há que responsabilizar e mostrar a cara dessas pessoas que ontem e hoje continuam assassinando aqueles que são diferentes, aqueles que não se enquadram nas normas do capital, né? E aqueles que são considerados mercadorias descartáveis. Sim. Lembrando que até hoje a gente ainda tem Ponte Rio-Niterói, né?
a ponte Presidente Costa e Silva, que vocês estavam falando aí de colocar nome de ruas. Mas a gente também tem que retirar das ruas nomes que fazem alusão a esse golpe. Muito bem lembrado, a esse golpe militar de Como 64. Os né? do Pedro II fizeram. Sim, retiraram a placa do Rademacher. E o viaduto dali, que liga a zona norte à zona sul da cidade, o viaduto dali da área do Sambódromo, que se chama viaduto 31 de março. Né? São 2 pontos dessa cidade que, assim, que precisam ser retirados. A gente não pode fazer alusão a um absurdo que foi a ditadura e passar, a gente, então, dando aula na UF, passar por aquela ponte, olhar, ponte Presidente Costa e Silva, o cara que assina o AI-5, né? Então, quer dizer, é um absurdo isso. Por mais que ainda tenha nome de ruas, e agora nome de rua até com Marielle Franco, mas a gente também tem que fazer uma luta grande para retirar esses nomes. Permita lembrar também que não tem regime mais corrupto do que as ditaduras. Justamente. Essa ponte Rio-Niterói me faz lembrar o coronel Andreasa, que nunca prestou conta de quanto custou ali, além de muitas vidas. De mortes. Né? De mortes. Quanto custou? Tem muito operário enterrado nas bases daquela ponte. E eu me lembro perfeitamente da construção daquela ponte e das denúncias que foram feitas à época. Cecília, mais uma vez reforço o convite. E qual outra grande mensagem que nesse dia que a gente está ainda, infelizmente, enlutados, né, pela morte da nossa Marielle? 2 minutos para você, 2 minutos para a Joana. Eu acho que há que pensar que o medo e os grandes meios de comunicação, eles têm uma função muito clara, né? Produzir pessoas passivas, amedrontadas e tristes. E nós temos que, com a nossa resistência, dizer, não, nós somos alegres, apesar das mortes. E vamos continuar na luta, né? E vamos continuar resistindo. Por favor, a Medalha Chico Mendes é uma aula de história ao vivo, uma aula de história que não está nos livros. E que não está nos grandes meios de comunicação. E por falar em resistência, Medalha Chico Mendes de resistência, e assim, e a morte de Marielle não deve ser interpretada como um mártir, porque eu acho que jamais ela gostaria de ser mártir. Na verdade, é uma lutadora que tombou, mas ela só tombou em presença física. A sua luta não tombou. A luta contra essas violências da favela, a violência contra gays, lésbicas, a violência contra os negros, ela permanece. Então, que essa luta seja, de fato, né, que esse luto nosso seja, de fato, uma resistência. Que esse luto nosso seja uma luta. Porque medo é o que eles mais querem. Vamos fazer uma dinâmica aqui, nossas 3 mãos, e vamos falar a nossa palavra de ordem lá do Grupo Tortura Nunca Mais. Pela vida e pela paz, tortura nunca mais. Obrigado, gente. Obrigado, Soriano.